e acabou ficando bem elaborado, porque eu posso falar do arrebatamento em partes e falar do assunto que eu desejo falar e que está no coração de Deus. O porquê que Jesus não pode voltar a qualquer momento. Com certeza, você já ouviu dizer, até pela boca dos ímpios você escuta isso, que o Evangelho haveria de ser pregado em todas as nações, como testemunho. Jesus mesmo, antes de subir aos céus, ele disse isso. O Evangelho, esse Evangelho que eu ensinei para vocês, tem que ser pregado como testemunho para todas as nações. E então virá o fim. Isso quer dizer que o que antecede a vinda do Filho de Deus é o Evangelho sendo pregado em todas as nações. E as pessoas, por não entender o que significa a palavra Evangelho, elas ficam meio perdidas no tempo. Porque o que é Evangelho para você? Para alguns, o Evangelho é dizer que Jesus morreu pelos nossos pecados e ressuscitou para nossa justificação. Isso não é todo o Evangelho. Se fosse somente isso a ser pregado, não precisaria de uma Bíblia desse tamanho. Novo Testamento, Antigo Testamento, não precisaria de várias cartas do apóstolo Paulo e de tantas instruções para a igreja. Não precisaria disso. Quando Paulo fala que Jesus morreu pelos nossos pecados e ressuscitou para nossa justificação em Romanos 4, ele fala isso em apenas 2 versos. No final de Romanos 4, se eu não me engano. Isso é um resumo do resumo, de um grande resumo do Evangelho. Tem muitas coisas a ser ensinadas. E eu posso dizer com toda a convicção que a igreja ainda não conhece plenamente o Filho de Deus. Não conhece ainda o caminho da cruz. Eu espero que isso fique provado nesse vídeo. Eu vou ler alguns textos, vou levantar algumas perguntas e você então faça uma prova para si mesmo e vê se você conhece plenamente o caminho da cruz. É claro, uns conhecem mais sobre o Filho de Deus, outros conhecem menos. Uns conhecem mais e praticam menos, outros conhecem menos e praticam mais. Não digo os que conhecem menos vão praticar mais, mas às vezes o que conhece menos, tem muitas pessoas que conhecem menos, mas pratica a santidade. Mas acerca de doutrinas, de ensinamentos, obedece ainda a leis de homens, mas está buscando ser santo. Outros conhecem bastante e praticam bastante. São vários níveis de pessoa, mas eu estou falando do caminho da cruz, do sacrifício do Senhor Jesus, que as pessoas reduzem o sacrifício inconscientemente, quando elas dizem que o sacrifício foi só Jesus morreu pelos nossos pecados e ressuscitou para nossa justificação. Mas eu vou mostrar o que é, pelo menos uma grande parte do Evangelho, que deve ser pregado em todas as nações e que a igreja ainda nem sonha com essa parte do Evangelho que eu vou mostrar para vocês. Quando eu digo que a igreja ainda nem sonha, não é menosprezando uns ou engrandecendo outros, porque quando eu digo a igreja ainda nem sonha, não são todos. Muitas pessoas já sabem disso. Alguns sabem de maneira distorcida, outros estão conhecendo a verdade, outros lutam para buscar a verdade e outros sabem, mas não dão a mínima para isso, como se não fosse tão importante. Mas eu vou mostrar que é por causa dessas coisas, por se ignorar essas coisas, que Jesus não pode descer do céu. Também, tendo em vista todo aquele cenário de Sodoma e Gomorra e a manifestação do anticristo. Mas não adianta o cenário de Sodoma e Gomorra estar montado, o anticristo se manifestar e a igreja não está entendendo ainda o Evangelho de Deus. São coisas que vão acontecer simultaneamente. E quando chegar o tempo, Deus vai derramar da chuva serôdia. A chuva serôdia, caso você não saiba, são as últimas chuvas as quais, sendo derramadas sobre a igreja, elas vão conhecer plenamente o Filho de Deus e vão conhecer o que é Israel de Deus, o que é tabernáculo de Davi restaurado das suas ruínas. As pessoas que conhecem essas coisas já estão recebendo da chuva serôdia, mas ainda nós não vemos ela sendo derramada sobre todo o povo, como Deus promete em Oséias 6 e em outros textos, muitos outros textos. O apóstolo Tiago, que escreve para as 12 tribos de Israel, para a igreja,
Ele, ao falar da vinda de Cristo, fala da chuva serôdia. É claro, porque ele tem a mente exercitada nos profetas e ele estava com o profeta Oséias na mente, capítulo 6. E Joel também fala da chuva serôdia, quando no mesmo contexto que fala do grande dia do Senhor. Todas essas coisas estão relacionadas. Então vamos começar por Romanos 1. Eu vou ler aqui 8 versos, porque aqui vai falar de uma parte do Evangelho. Você pode acompanhar na sua casa com uma Bíblia. Eu estou lendo aqui uma versão e vou tentar pôr ela do jeito mais fácil. Eu não estou lendo a versão de hoje, mas eu vou tentar fazer a tradução aqui, para pôr ela de um jeito mais fácil para você entender, sem mudar as palavras-chave, o que é de costume da tradução linguagem de hoje. Verso 1 diz o seguinte, Romanos 1. Paulo, servo do Senhor Jesus Cristo, chamado para ser apóstolo e separado para o Evangelho de Deus. Para o Evangelho de Deus. Esse é o Evangelho que tem que ser pregado em todas as nações, o qual Deus antes havia prometido pelos seus santos profetas. Nas Santas Escrituras, o Evangelho, ele havia prometido. Acerca do seu Filho, o Evangelho acerca do seu Filho, que nasceu da descendência de Davi segundo a carne, declarado Filho de Deus em poder, segundo o Espírito de santificação, pela ressurreição dos mortos, Jesus Cristo, nosso Senhor, pelo qual recebemos a graça e o apostolado, para a obediência da fé entre todas as gentes pelo seu nome. Você pode ler também entre todos os gentios, pelo seu nome, entre os quais são vocês também, chamados santos, e para serem de Jesus Cristo. A todos os que estáis em Roma, amados de Deus, chamados santos, graça e paz de Deus, nosso Pai, e do nosso Senhor Jesus Cristo. Eu li 7 versos, olha o verso 8. Primeiramente, é o que Paulo quer introduzir. Primeiramente, é claro, ele deu uma introdução, uma saudação para a igreja, dizendo que ele foi separado por o Evangelho de Deus, que havia sido prometido nas Sagradas Escrituras, que é acerca do Senhor Jesus Cristo. Aí ele fala, primeiramente, no verso 8, dou graças a meu Deus por Jesus Cristo acerca de todos vocês, porque em todo o mundo é anunciada a vossa fé. Se você prestar atenção, Paulo está falando aqui que a fé do Senhor Jesus estava em Roma e já estava sendo anunciada em todo o mundo. Roma conhecia o Senhor Jesus, mas não quer dizer que conhecia plenamente o Filho de Deus. É o que Paulo está falando aqui. A vossa fé, primeiramente dou graças a meu Deus por Jesus Cristo acerca de todos vós, porque em todo o mundo é anunciada a vossa fé. A igreja conhecia o Senhor Jesus em Roma. Mas você continua lendo, eu vou já dar um pulo no verso 15. Né? Só vou pegar o verso 12, só vou pegar o verso 14, só para pegar o verso 15. Eu sou devedor tanto a gregos como a bárbaros, tanto a sábios como a ignorantes. E assim, ligação de contexto, tudo que ele vem falando desde da sua introdução. E assim, quanto está em mim, estou pronto para anunciar para todos vocês o Evangelho, a todos vocês que estão em Roma. Olha que interessante. Paulo disse que estava pronto para anunciar o Evangelho de Deus em Roma. Mas Paulo mesmo disse no verso 8 que eles tinham fé. E a fé deles era anunciada no mundo todo. Mesmo assim, Paulo falou, eu estou pronto para anunciar o Evangelho para vocês. E quando você vai estudar a epístola, você vai ver Paulo falando sobre a lei. É o que a igreja ainda não entende sobre a lei. Você vai ver Paulo falando eu não vou nem tocar no assunto da lei, senão eu me prendo no vídeo. Isso faz parte do Evangelho. Entendimento que precisa ser restaurado no meio da igreja. A igreja não tem conhecimento do que é lei de Deus. E é interessante que se você pula em Romanos 15, olha o que ele fala para a igreja. Eu próprio, meus irmãos, certo estou a respeito de todos vocês, que vocês mesmos estão cheios de bondade, cheios de todo conhecimento,
podendo admoestar uns aos outros. Aí, a igreja estava cheia de todo conhecimento, mas então por que Paulo falou que estava pronto a anunciar o evangelho de Deus? Alguém poderia dizer, não, a igreja já está cheia de conhecimento, não precisa de conhecer mais o evangelho de Deus. Já sabemos que Jesus morreu pelos nossos pecados, que ressuscitou para nossa justificação, que um dia ele vai voltar. Amém, não precisa de escrever mais carta. Não, mas Paulo fala, eu próprio, meus irmãos, certo estou a respeito de vocês, que vocês estão cheios de bondade, cheios de todo conhecimento, podendo admoestar uns aos outros. Olha o verso 15. Mas, porém, irmãos, em parte eu escrevi para todos vocês com mais ousadia, como para trazer outra vez isto à memória. Isto o quê? O evangelho que ele disse que estava pronto para anunciar, em Romanos 1, verso 15. Mesmo a igreja tendo fé, que estava conhecida no mundo todo, a igreja de Roma, mesmo ele falando que a igreja estava cheia de bondade, de todo conhecimento, ele disse que estava pronto para anunciar o evangelho, e ele disse, escrevi mais ousadamente, para trazer outra vez à memória. Isto, tudo que ele escreveu, pela graça que por Deus me foi dada. Entendeu? Agora, isto que Paulo fala sobre a lei, Paulo fala sobre a predestinação. A igreja precisa ter um pensamento bem firmado do que é predestinação, antes da fundação do mundo. E Paulo também fala sobre assunto, no mesmo contexto que Paulo fala de predestinação, Paulo fala sobre um assunto que está oculto. E esse é o assunto que eu vim trazer para vocês. Está oculto na mente dos irmãos. Porque ao invés de ter a mente treinada nas cartas dos apóstolos, nas palavras de Jesus, na lei e nos profetas, tem a mente mais exercitada em livros. Conhece todos os pais da igreja, todos os pregadores americanos e não conhece as palavras dos profetas. E se você continuar assistindo o vídeo, você vai ver como que eu estou falando é verdade. Então aí Paulo fala aqui, ele escreve com ousadia para trazer outra vez à memória o evangelho de Deus. E se você vem aqui em Romanos 16, eu vou dar mais ênfase nisso. Olha o que Paulo fala. Saudai a Priscila e a Áquila, meus cooperadores em Cristo Jesus, os quais pela minha vida expuseram a sua cabeça, o que não só eu lhes agradeço, mas também todas as igrejas dos gentios. Você sabe quem era Priscila e Áquila? Priscila e Áquila, irmãos, foi aquele casal que mostrou com mais exatidão o caminho do evangelho para Apolo. Apolo, que era um homem fervoroso de espírito, poderoso nas escrituras e que convencia multidões de judeus com poder de que Jesus era o Messias. Mas como ele ainda não conhecia o batismo, Priscila e Áquila mostrou com mais exatidão o caminho para ele. Se eu não me engano, isso está em Atos 18. Agora vê bem, Priscila e Áquila estavam em Roma, porque Paulo mandou saudações para Roma. Aqui diz, saudai a Priscila e a Áquila, meus cooperadores em Jesus Cristo, os quais pela minha vida expuseram a sua cabeça, o que não só eu lhes agradeço, mas também todas as igrejas dos gentios. Saudai também a igreja que está em sua casa. Priscila e Áquila tinham uma igreja dentro da casa, e Paulo não abominou eles por isso. E o que eu quero destacar é o seguinte, Priscila e Áquila, pessoas que conheciam bem o evangelho, estavam em Roma. E mesmo assim Paulo falou, estou pronto para anunciar o evangelho. O evangelho que tem que ser pregado em todas as nações como testemunho para Jesus poder voltar. Agora eu vou mostrar para vocês o que Paulo fala em Romanos 9 e que também faz parte do evangelho.